Eu cumprimento a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? É com muito temor e tremor que eu venho até aqui para trazer uma mensagem dos céus para a sua vida. E me falaram assim: poxa, você convida e não lembra que a gente tem que trazer lenço, né? Que a gente chora muito aqui. Falei, amém, aqui é o lugar que Deus, Ele se move mesmo entre nós. E Deus, Ele tem tocado em meu coração. Eu estava orando hoje lá em casa sobre o que Ele quer fazer aqui nessa igreja, com homens e mulheres avivalistas. Um grande avivamento realmente, queridos. E vocês vão ver como Deus vai se mover no nosso meio. E eu falei para Deus, Deus, eu quero fazer parte desse exército que o Senhor vai derramar o seu Espírito Santo. Eu tenho devorado os sermões que Deus tem dado através do nosso pastor Levi. E eu estou bastante quebrantada, eu acredito que a igreja também está quebrantada, principalmente nas terças-feiras, no nosso estudo, onde nós falamos ali sobre a vinda de Jesus. E é tão maravilhoso saber que nós seremos arrebatados, eu e você. Nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus, nós vamos chegar juntos lá na glória e falar, ei, conseguimos! Mas para isso, queridos, nós temos que continuar lutando. Nós temos que continuar com a nossa vida no altar do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 20. Atos 20, a partir do verso 7 até o 12. Vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura, em reverência à presença do Senhor que está forte neste lugar. Atos, capítulo 20, a partir do 7. Nós vamos estar falando sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu não vou entrar nas viagens, mas eu gostaria de estar narrando algo que aconteceu ali, em uma reunião de oração. Atos 27. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém. Graças a Deus, a igreja pode se assentar. E nós já ouvimos tanto cântico de vitória, não tem como não se emocionar em saber aquilo que Deus, Ele quer fazer para mim e para você. E eu gostaria de trazer uma meditação sobre esse jovem chamado Eutico. Paulo estava ali ministrando naquela igreja. E Paulo tinha pressa por quê? Porque ele tinha tantos outros lugares ainda para ir. E ele estava dando um discipulado intensivo para aquelas pessoas. E eles precisavam, queridos, eles precisavam desse discipulado.
E a palavra de Deus diz assim, que um jovem chamado Eutico, ele estava sentado na janela. E eu fico pensando, meu Deus, como assim na janela? Será que não tinha um lugarzinho lá? Por que ele escolheu a janela? Para servir de atalaia não podia ser, porque o texto deixa claro que as luzes do cenáculo estavam acesas. Então, de longe, as pessoas poderiam ver a luz e chegar até lá. Então, não era um culto escondido, não era um ensinamento escondido, mas esse jovem, por algum motivo que na Bíblia não fala, ele simplesmente sentou na janela. E ele então, no momento, ele cochilou. Paulo, ele estendeu o seu sermão, porque ele ia partir no outro dia e ele tinha que instruir. Porque, queridos, o que importa para nós, igreja, discípulos, discípulas, é a nossa vida com Cristo, é a nossa vida com Jesus, é esse momento do arrebatamento. Deus quer nos salvar, Deus quer nos levar com Ele, é para isso que nós estamos aqui. E Paulo ia tão assim, falando, e de repente o menino lá na janela cochilou e caiu do 3º andar. Imagina o burburinho que foi, todo mundo assustado. Graças a Deus que as mulheres e os homens avivalistas não são eúticos. Amém? Nós estamos sentados, prestando atenção, querendo beber mesmo da palavra do Senhor. Sentar na janela, queridos, como esse jovem sentou, é um alerta muito grande para mim e para você, como a irmã acabou de falar aqui, de alguém que perdeu a hora porque estava no celular. Sentar na janela é estar desafiando a palavra do Senhor, porque é estar se colocando numa posição para ser tentado. Esse jovem, ele dormiu por quê? Ao invés de prestar atenção ali no que Paulo estava falando, algumas vezes havia alguns ruídos lá fora, e ele também queria olhar. Você sabe que qualquer barulho nos distrai. Aí ele não sabia se prestava atenção lá fora, se prestava atenção na palavra de Paulo, e nesse jogo ele acabou adormecendo, e o pior aconteceu, ele caiu. A janela das distrações da nossa vida. O que tem nos distraído, querido? O que é que tem nos distraído? Tem tirado a nossa atenção, tirado o nosso foco. O que tem nos distraído tanto, que é mais confortável, é melhor, é mais gostoso ficar em casa, ficar no celular, ficar na televisão, assistindo série. Que distração é essa? Se posicione, a palavra de Deus hoje vem, se posicione. Porque, queridos, o diabo, ele não quer te derrubar, não. Ele nem anda se esforçando mais ultimamente, parece que para derrubar as pessoas. Basta distrair. Ele conseguiu distrair Eutico, porque vocês não se enganem que quando alguém está à frente pregando, trazendo a palavra do Senhor, o reino espiritual está agindo. Ou vocês acham que o reino espiritual para e fala: nossa, a irmã cantou bonito, olha lá, o pastor pregou bonito. Não, queridos, não. Antes de vir para cá, eu dobrei o joelho lá em casa e eu falei: Deus, prepara os corações que vão receber a Tua palavra. Prepara, Senhor, os ouvidos que irão receber a Sua palavra. Que nenhuma palavra chegue distorcida, Deus, aos corações que irão receber.
Que não haja distração, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos desperte tanto. E Paulo, então, pegou aquele menino, devem ter descido, levado, subido 3 andares com esse menino nos braços. E Paulo, então, o ressuscita. Então, há grande alegria por ter aquele garoto de volta. Eu acredito que nós temos que nos avaliar. Cada um tem a sua lista, queridos. Cada um tem a sua lista daquilo que te chama a atenção. Ah, mas é pecado eu sair passear? Não, não é. Ah, mas é pecado eu ligar a televisão para assistir? Também não. E o meu celular também não. Mas tudo tem hora, querida. Agora, na hora de você buscar o Senhor, na hora de você buscar Deus para a sua vida, que só Ele garante a vitória para você. Você senta na janela, você deixa o diabo te distrair. Deus quer te usar. Deus tem interesse na sua vida. Ontem eu levei uma palavra numa igreja, e a palavra que veio para lá era sobre o vaso novo. E Deus também quer fazer de nós vasos novos. Deus tem interesse na sua vida, queridos. Deus, todas essas vitórias que foi cantada aqui, testemunho, não é para nós simplesmente falar, puxa, Deus é bom, que coisa boa, e ficar acomodados em casa, não. É amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que eu quero para mim? Ah, Deus, eu quero a salvação. Não precisa ficar correndo atrás de bênção. O Salmo 23 diz assim que onde você for, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Então, não precisa se apressar. Não precisa se apressar. Olha a sua vida. Olha o que você tem feito. E eu penso que o avivamento que Deus colocou no meu coração para este lugar, Ele conta comigo e com você. Porque através do nosso pastor, eu vivo falando para ele, pastor, como o senhor é corajoso. Porque ele vem aqui, queridos, ele abre a real. Não tem como nem discutir, porque ele é um amor tão grande que ele tem no coração, que eu falo, pastor, mas o senhor é corajoso. Porque, queridos, hoje em dia, Jesus já não quer mais sermões adocicados, açúcar. Não. Jesus não nos chamou para isso. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Você é sal. O açúcar é bom, mas o sal, ele conserva. Antigamente não havia geladeira, não havia tantos recursos que nós temos hoje, e o sal era muito usado para conservar. E Jesus disse assim, olha, vocês são o sal da terra. E muitas vezes a pandemia foi muito ruim para nós cristãos. Por quê? Porque nós nos acostumamos a estar assistindo tudo online. Então esse tempo que nós gastamos para nos arrumar, para vir à casa do Senhor, a pandemia tirou. Olha, você pode assistir na sua casa. E muitas vezes nós nem tomávamos banho. Chegava ali na hora, a gente ligava, né, o nosso telefone, ia assistir. E se a gente visse alguma mensagem chegando ali, a gente podia dar uma pausa. Depois eu atendo. Depois eu assisto. E a pandemia foi péssima para as igrejas. Mas não é isso que Deus quer de nós. Jesus nos quer aqui
aqui. Sabe, queridos, é muito bom contar testemunhos, né, de vitória, das bênçãos que Deus nos dá, mas nós também temos que falar sobre as nossas fraquezas. E uma coisa que eu admiro muito no pastor, eu falo para ele: nossa, você fala de você. E eu também gostaria dessa noite de estar falando algo de mim. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava fazendo algumas coisas e eu sentia que Deus não estava agradando, porque quando você faz alguma coisa, você sabe que Deus não se agrada. A gente sabe. A gente disfarça. E Deus falava: olha, isso não está me agradando. E eu continuava. E um dia, queridos, eu fui, na esquina da minha casa tinha uma feira. E eu fui lá, comprei as minhas coisas, estava indo embora com as minhas sacolas. E de repente eu levei um tropeção. Eu caí no meio da feira, eu saí nadando assim, olha. Aí vieram correndo: ai, ali é a mulher, né? E já me ajudaram em tudo. E eu toda, quando a gente cai, a gente fica sem graça, né? Eu toda sem graça assim. Aí eu falei: gente, mas como que eu fui cair? Olhei para trás, não vi nenhuma lata, não vi nenhum tijolo. Aí eu voltei. Falei: moço, você estava sentado aí, por que eu caí? Onde foi que eu tropecei que eu não estou vendo nada aqui? Ele falou: ah, foi naquela pedrinha ali. Um pedregulho, queridos, desse tamanhozinho no asfalto. Eu tropecei. E naquele momento, então, eu compreendi dentro de mim. Eu falei: Senhor, eu estou entendendo. Porque Deus fala, queridos, Deus fala. A gente pode tapar os ouvidos. Ninguém tropeça em montanha. Já viu alguém tropeçando em montanhas? Ninguém tropeça em montanhas, são nas pequenas coisas. E foi nas pequenas coisas que esse Eutico, esse moço, ele despencou da janela. Ele não vigiou. E às vezes isso aí que você faz é tão pequeno, é tão insignificante para você, mas é algo que pode te levar aí a um tombo, a uma tristeza grande. Traga a luz. O diabo, ele não gosta que nós trazemos à luz as coisas que estão na nossa vida. Porque quando você traz a luz, quando você chega, você pega alguém que você confia, e você pega na mão dele e fala: olha, caminha uma milha comigo. Jesus disse que quando um irmão pedisse, caminha uma milha, vai 2. Conversa, abra o coração, traga a luz. Não dê espaço para o diabo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você pode levar uma palavra de vida, de salvação para tantas pessoas. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos discípulos e discípulas do Senhor. Não pense você que Jesus te aceita de qualquer forma. Não aceita, queridos. Deus nos quer inteiros. Sabe, lá em João, capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus estava ali falando com os discípulos. E aquela multidão. E de repente Jesus olha e fala assim: por que vocês estão me seguindo? Vocês estão me seguindo por causa do pão e do peixe, por causa do milagre que eu fiz ontem. E a pergunta para Jesus, para nós, nessa noite é: por que você está me seguindo? Por quê?
Por que vocês estão me seguindo? É para que eu resolva alguma coisa na sua vida para você ficar confortável na sua casa? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Nós invertemos algumas situações, queridos. Nós somos servos, mas muitas vezes nós fazemos Deus de servos. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ai, Senhor, eu preciso disso. Ah, Senhor, eu preciso daquilo. Nós invertemos. Ao invés de nós o servir, Deus é que tem que nos servir. E se Ele não fizer, eu vou ficar muito chateado, eu não vou querer ir para a igreja, porque Deus, Ele não atendeu o meu pedido. E Jesus passou por uma situação dessa. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60, Jesus, depois que Ele confronta essas pessoas, Jesus olhou assim e falou: olha, essa minha igreja está muito grande, muito grande. Aí Ele começou a confrontar: por que você me segue? Por quê? Se você quiser ir para o reino dos céus, você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue. E aquelas pessoas já deram um passo para trás. Elas estavam animadas. E Jesus, e eles ficaram: como assim? Comer a sua carne, beber o teu sangue? Deus quer obediência total. Total. Ele não quer que você dê só a direção da sua casa, ou do seu trabalho, ou da vida do seu marido, ou da vida da sua esposa, ou da vida... Ele quer tudo, tudo. E esses discípulos não gostaram. Lá em João capítulo 6, a partir do verso 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram... Dura esse discurso. Seguir Jesus, queridos, de verdade, é de verdade mesmo. Existem renúncias que nós temos que fazer. Chega de sermões açucarados, vamos falar sobre pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. E talvez você está falando: nossa, esse discurso também hoje está sendo muito duro. Sim. E lá no verso 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Triste, né? Mas porque Deus não quer seguidores. Jesus não... Você pensa que Jesus se impressiona com multidão? Não se impressiona, querido. Jesus olha o nosso coração. E aqueles discípulos, 12 discípulos, ficaram olhando o povo indo embora. E com certeza alguém disse assim: quem esse homem pensa que é? Ele não está feliz, ele não está satisfeito, orgulhoso por ter tantos seguidores? Nós estamos aqui, nós estamos seguindo ele há tempo, há dias. Ele não está feliz. Ah, vamos embora. Vamos abrir a nossa igreja. Vamos deixar este homem, ele pensa que é Deus. E eles se retiraram. E os discípulos, acho que olhando atordoado tudo aquilo, e Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês também querem ir? Pode ir. Líder, isso é liderança, queridos. Liderança que não fica passando a mão na cabeça, é isso. Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga.
As bênçãos vêm mesmo, porque Deus é misericordioso. Mas buscar o reino de Deus deve ser a nossa primeira tarefa. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso. Não tem nada para você desejar. Mas busque a Deus primeiro. Busque a Deus. Não se distraia. Saia da janela. Tome uma posição diante de Deus. Fala: Deus, eu quero. Procure seu pastor. Fala para ele: olha, esse avivamento aí que a irmã Rosa está falando, o senhor sentiu que é de Deus? Sim. Então eu quero me juntar também, eu quero pagar esse preço, porque tem que pagar preço, queridos. Não é assim: eu quero um avivamento, Deus. Aí chega, bate palma, pula. Nós somos avivados. Não é isso, avivamento. Avivamento é você chorar na presença de Deus. Avivamento é você ter sede de ver uma alma vindo para Jesus. Eu vi uma pregação do pastor e ele disse assim, uma coisa que eu achei muito triste. Ele disse assim: o único momento que existe alegria no céu é quando um pecador se arrepende. E eu falei: meu Deus, o céu eu acho que tem estado em silêncio. E é minha culpa também. Eu tinha que estar fazendo mais. Eu estou muito acomodada. E aquela palavra, pastor, me incomodou tanto. Eu achei tão forte. Porque nós fazemos festas aqui e acha que está tudo bem, que está tudo legal. Mas o céu continua em silêncio. E às vezes dá vontade de falar: não, pastor, não fica mandando essas mensagens para mim, não, né? Porque eu fico bebendo, eu tenho muita sede de Deus, eu fico buscando e eu quero entender, eu quero. Que nós possamos ter a coragem dos discípulos e falar para Deus assim: Senhor, o que está precisando em mim mudar? O que eu preciso renunciar? E às vezes, queridos, é coisa pouca, sabe? E você está tão acomodado e você nem percebe. E dizer assim: Senhor, eu quero. Como aqueles discípulos, eu também quero. Só o Senhor tem a palavra de vida. Porque se você for somar tudo, o que realmente importa para mim e para você é ser salvo, é a salvação. Ter casa é bom, ter carro é bom, arrumar um casamento é bom, né? Eu sou solteiro, quero arrumar um casamento, é bom, não é? Amém? Mas o reino de Deus é primeiro. Eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. E se Deus não quiser me dar um casamento, eu vou me revoltar, vou falar: então chega, não conta comigo? Não, queridos. Não. Deus vai contar comigo em todo o tempo. Os discípulos, eles tiveram o final da vida deles, foram terríveis. Todos eles morreram, menos João teve a morte natural, os demais não. Então Jesus, ele não nos ofereceu um evangelho açucarado. Tem bênção? Tem, porque Ele é Deus. Mas nós somos sal, ainda que em alguns lugares você vai ser rejeitado porque você é diferente. Você não vai ser convidado. E se você for, as pessoas vão você vai sentir aquela ignorada assim. Você não vai se sentir bem naquele ambiente, mas continua sendo sal. Sabe por quê? Porque se você entrar na do mundo e ir para lugares que essas pessoas estão,
Calma aí, relógio. Estou terminando. Aquelas pessoas que estão lá no mundo, queridos, que parecem felizes, quando a tribulação aperta, atrás de mim e de você que elas vêm. Porque elas sabem, por mais que elas tentem nos ignorar, elas sabem que nós temos uma palavra de Deus, uma palavra viva para elas. Então Jesus não quer que você seja mais uma. Mas Ele tem curiosidade para que você responda para Ele: por que você me segue? Por quê? Aqueles tantos discípulos estavam seguindo a Jesus, mas desde que fosse uma coisa light. Não vem me proibir nada. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto do Senhor, mas também gosto daquilo lá. E quando Jesus falou: não, eu quero fidelidade total, eles falaram: muito duro esse discurso, nós vamos embora. Então que nós possamos nessa noite, eu sei que eu falei para Deus: que palavra dura, Senhor, mas eu tentei mudar e Jesus: não, é essa palavra. E a gente só obedece. Mas que você possa levar para a sua vida esse desejo de servir ao Senhor, de ser vaso nas mãos dEle, para estar abençoando outras pessoas também, trazendo outras pessoas para Jesus. E que naquele último dia, Jesus possa olhar para você e falar assim: servo, serva, fiel e justo, entra no gozo do seu Senhor. Seu nome está escrito aqui no livro da vida. É essa palavra que Deus tinha no meu coração. Amém?